Então, assim, realmente é impactante demais. Só que eu tava olhando o jogo, a formação do Atlético. 3-2-5! Isso. Sem lateral direito! Isso. Que era o problema do torcedor. Ah, cadê o Varini, pelo amor de Deus? E o Léo Godoy e o Madison e não sei o quê. Por que o Léo Godoy não joga? Porque ele vai jogar contra o Racing lá e absolutamente parece que ele não tem intimidade nenhuma com aquela esfera. Não tem intimidade com a bola, que coloca a disputa do jogo, né? O jogo em disputa. Mas, Dalton, sabe, cara, é que assim, me parece mais não era... É mais ou menos o 3-2-5, mas é um pouquinho diferente. Mas o 3-6-1, porque o Coelho praticamente um ala pela direita, fecha na linha de 5 junto com os que... Rapidamente, só 20. Não, vai lá, por favor. Só pra terminar aqui a análise. O Atlético joga com 3 no meio, com o Canóbio fazendo uma espécie de terceiro jogador de meio campo, quando não tinha bola, junto com o Eric e Christian. E fica Zapelli e Pablo mais descansando, entre aspas, mas tentando pegar os volantes do Flamengo que começam as jogadas. No caso de ontem, o Pulgar e o Alcaraz. Só que para tentar também ligar esse contra-ataque com 2 caras na frente. É um pouquinho diferente porque o Valinho 3-2-5 é justamente para ter a bola e ficar no campo de ataque. Sim. Ontem não. É um 5-3-2 para defender e tentar explorar o contra-ataque. Então o que me preocupa não é o problema crônico dos gols dos acréscimos, que claro, é preocupante sim. Mas não é isso que me preocupa na briga contra o rebaixamento. Me preocupa é que o Atlético escolheu abdicar de jogar bola para tentar escapar. E a chance de você não conquistar pontos desse jeito é muito maior do que jogando propondo como era o time do Varini. O ataque tá numa fase muito ruim, né? Todos, por mais né? que nesse jogo até o Canóbio se dedicou bastante, né? Fez o dele ali, que justamente é um tipo de jogo que eu acho que privilegia ali a maneira que ele joga, que é na velocidade, que é nessa transição, que é... Mas daí não adianta, o Atlético precisa de resultados urgentes. Se você não consegue fazer o gol... E aí você corre um sério risco de tomar. Você tá pegando um Flamengo pressionado, jogando em casa. A grande chance de você cansar no final do jogo, ou até as substituições que foram feitas não renderem, né? Porque eu acho que o Lúcio demorou para mudar e também não tem um elenco limitado, né? Você não consegue... Para mim, assim, o Julimar talvez seja um jogador que merece mais tempo na equipe, mas ele não tem, né? Grandes nomes ali que vêm funcionando dentro de campo. Um exemplo, por exemplo, foi o Léo Godoy, que acabou indo mal no último jogo da Sula, tirou, ficou o Coelho de ala, e aí você desmonta o esquema. E daí entrou o Madison. Não jogava. Exatamente, entrou o Madison porque daí ele já resolveu mudar, né? Viu que não tá rendendo, enfim. Mas só que o Varini já viu que não tava rendendo, né? O que se diz sobre o Léo Godoy, né? Você desmonta todo o esquema que tava feito pra reconstruir esse time, pra tentar fazer algo diferente, e aí você faz um futebol burocrático, um futebol medroso, ao meu ver. O Vinicius falou do Léo Godoy? O Léo Godoy era a terceira opção com o Varini, joga uma vez com o Lúcio Gonçalves e volta a ser a terceira opção, né? Porque o Madison é que entra outra. O Mastriani joga uma partida com o Lúcio e ontem não inicia e entra o Lucas Giório. Então parece ter virado terceira opção também. Eu falei ontem. O Pablo virou o melhor centroavante do Atlético. De atuação? Nos últimos jogos. Tecnicamente, Pega os últimos 10 jogos do Atlético. Quem é o 9 que jogou melhor? Nenhum. Mas o Coloca Pablo todos no jogou liquidificador, menos. bate pra ver se vira. Eu concordo com você. Só que assim, o Giório é nota -2, o Mastriani tem sido nota 1,5 e o Pablo tem sido nota 3 nos últimos jogos. O Pablo cria chance contra o Racing, o Pablo perde gol, é verdade, na arena. O Pablo ontem perde 2 chances, em que ele domina livre pra bater, tava um pouco mais longe, mas finaliza as 2 de esquerda por cima, não consegue acertar o alvo. O Mastriani não consegue encostar na bola. A bola passa do lado dele, ele não consegue escolher a jogada, ele não consegue atacar a bola. O Mastriani parece que ele tá amarrado. Sabe quando o cara tá numa fase que ele tá preso, que você sente que ele não tá conseguindo desempenhar, que o negócio tá difícil? O Mastriani, pra mim, tá passando por essa fase. Só que me desculpa, ontem eu falei na transmissão, o Lucas Giório, gente, não tem condição alguma de vestir a camisa do Atlético. Ontem ele entrou, as 3 primeiras jogadas com o Giório. As 3 foram passes pra ele dominar no pivô. Um cara de 1,90m e quanto que ele tem, Vincenzo? 1,96, né? 1,96. Ele não consegue dominar a bola no pivô, gente. Ele não consegue proteger o zagueiro pra sustentar a jogada. Eu falo do problema de equilíbrio que o Giório tem há quanto tempo aqui nesse programa? Que eu falei que o Giório tem um problema sério de equilíbrio. Que ele não consegue se equilibrar em relação ao marcador pra conseguir dominar e sustentar a jogada. Como é que o Atlético tem um 9 desse quilate? E aí quilate também entre aspas. Gente, não tem condição. Não tem condição. O Wallace da base, que jogou um jogo no Paranaense, é melhor do que ele.
qualquer um. Esse. Chegou a treinar de volante. Esse. O Wallace passou por uma lesão agora, inclusive não tá nem jogando no Sub-20, mas o próprio Emerson, que foi utilizado no Brasileiro recentemente também, e é o titular do Sub-20 do Atlético, ele poderia ter chance, né? Poderia. É que daí você tem que mudar um pouco o sistema. Não tem um 9, joga sem 9. Se vira, meu amigo. Você tem que. Trabalha a semana inteira no CT. O Curitiba jogou sem 9, né? Um tempão. E o Emerson? Então, o Emerson foi o que o Vitinho citou, só que ele é ponta. Mas ele, assim, depende também. Ele jogou como ponta no profissional, mas na base ele é centroavante. Na base ele foi é centroavante. Sim, mas você vai botar o Emerson de 9 no profissional assim, de cara de titular? Tem estatura. Agora? Tem explosão mas pra isso. agora? Mas talvez seja não jogou, a única alternativa. Né? Não jogou, gente. Agora vai jogar. Esquece. Entre as opções que tem, hoje tem que ser o Pablo. Não dá pra ser outro. Hoje tem que ser o Pablo. Infelizmente, porque o Pablo não vive grande fase, também tá voltando de lesão há pouco tempo, mas tem que ser ele. Mas ele é um cara que normalmente ele não se abala tanto com esses momentos de dificuldade. Ele é um cara que chama a responsabilidade, tem uma liderança. Talvez eu acho que esteja pesando para esses jogadores que estão, né, tropeçando na bola e vieram com um cartaz e com um investimento que não tá sendo compatível com o que a gente está vendo em campo. Nem um pouco. Então talvez até o Pablo, por voltar a ser uma opção, por começar a entrar nas partidas e tentar, né, acho que jogar pela camisa, porque ele tem essa identificação com o Atlético, também conta ali na hora de você brigar, né, pelas oportunidades. Só que o Atlético tem que melhorar ofensivamente, porque senão até a defesa, que ontem estava se comportando bem, quando ela falha, você tende a fazer com que o time todo, né, baixe essa energia. Porque aí o Thiago Heleno acabou perdendo ali a disputa, né? O Atlético tomou o gol. Quer dizer, como é que você vai para encarar o líder do campeonato agora? Ele tava bem no